você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. A madrugada já veio. Você vai me abandonar. E eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estava ouvindo aqui a música do João Gilberto, cantada pelo Caetano Veloso, É Preciso Perdoar, para a gente já começar a entrar no clima, né? Eu vi que existem várias músicas a respeito do perdão. Tem do Zeca Pagodinho, tem do Frejá, tem do Tom Jobim, tem do Roupa Nova, tem muita música falando sobre perdão, porque o perdão realmente é algo que está na vida de todos nós, né? Quem não passou por uma situação de se sentir ofendido, humilhado, agredido e falar, essa pessoa eu não consigo perdoar. Ou então a gente não tem isso, mas conhece alguém, né, que já passou por essa situação, que está passando, que sofre carregando esse fardo pesado da dor, do desejo de vingança, da raiva de ter sido ofendido e agredido, não é? Eu deixei um post para vocês com um trecho da música Insensatez, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Quem não pede perdão não é nunca perdoado. E até eu pedi para vocês pensarem um pouco, o que vocês pensam a respeito disso, não é? Quem não pede perdão não é nunca perdoado. Será que é isso mesmo? Porque, na verdade, quando você diz isso, quem não pede perdão não é nunca perdoado, significa, primeiro, que o outro estará arrependido, reconheceu que te agrediu e vai te pedir perdão. Será que é sempre assim? Eu vou falar nessa live a respeito do que eu penso, do que eu pesquisei a respeito do perdão, porque eu penso, concordo que o perdão realmente é necessário. E vamos finalizar com uma meditação, porque a meditação, ela é a via de cultivar atitudes e sentimentos positivos. A meditação, ela é a forma prática de nós trabalharmos emoções e sentimentos que estão ligados a essa questão. E essa meditação, ela é específica para o perdão. Então, se possível, fiquem até o final para nós fazermos juntos, certo? Boa tarde, Felipe, boa tarde, Davis, Patrícia, Tony, Billy. Prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de começar falando o que é o perdão, não é? Afinal de contas, o que é perdão? Por que eu preciso perdoar? Por que a gente está falando nesse assunto? O perdão é, na verdade, a gente sempre ouve falar, né? Começa com aquela frase que a gente sempre ouve falar: errar é humano, perdoar é divino. Errar é humano, nós somos humanos, nós erramos. Perdoar é divino. Divino é relativo aos deuses, a Deus, ao celestial, ao que está muito acima do humano, né? Então, logo, se perdoar é divino e nós somos humanos, nós não conseguimos perdoar? Não é bem assim, porque apesar de humanos, nós temos capacidade de momentos e de atos realmente divinos, realmente sublimes, maravilhosos, celestiais, certo? Nós não é por sermos humanos e por errarmos que nós não temos a capacidade de atos realmente incríveis, muitas vezes acima até da nossa capacidade, do que nós acreditávamos ser possível para nós. E o perdão, na verdade, o que é? Falando bem claramente, é ressignificar a sua história, elaborar o ocorrido, o trauma ocorrido, a ofensa, a agressão ocorrida, reelaborar, ressignificar, de modo a parar de remoer o trauma que causou ódio, ressentimento e mágoa, a fim de que
Uma vez que você para de remoer o trauma, você para de liberar no seu corpo os hormônios adrenalina e cortisol ligados a esse momento de estresse. Remoer afeta negativamente o nosso sistema imunológico, por conta dessa liberação constante de adrenalina e cortisol. Quando nós estamos rememorando o trauma, a agressão, isso vai nos trazendo uma série de sentimentos à tona. E esses sentimentos, eles nos dão medo, vontade de vingança, de retornar ao outro aquele mal que ele nos fez. Esses sentimentos todos, eles vão afetar nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, ele fica meio que temporariamente suspenso quando nós estamos num estado de estresse. O estado de estresse acumulado por remoer várias vezes aquela situação. Isso gera um estresse crônico. E o estresse, quando ele se torna crônico, ele afeta a nossa saúde. Porque nos momentos de estresse, nós estamos com o nosso sistema imunológico temporariamente em segundo plano. Quando o estresse ele é causado por eventos reais ou por eventos imaginários, ele vai liberar a mesma quantidade de hormônios, adrenalina e cortisol. Então, se você está, por exemplo, você foi assaltado, ficou sob a mira de uma arma, isso te causou medo, um pavor incrível, né? E você começa a remoer aquela cena, você relembra aquela cena, os mesmos sentimentos de medo vão ser iguais, mesmo que aquela cena você esteja só relembrando e não de fato ocorrendo. E nesse momento o seu organismo te prepara para lutar ou fugir, jogando adrenalina e cortisol para deixar seus músculos mais fortes, para o seu cérebro ficar bem esperto, para planejar uma estratégia, enfim, os batimentos cardíacos ficam muito acelerados e o sistema imunológico fica lá em segundo plano, que ele não é fundamental nesse momento. Quando você está remoendo o trauma que te provocou esse não perdoar, você está trazendo para o seu corpo essa sensação de estresse. O estresse, ele nos prepara, como eu estava falando, para lutar ou fugir. Isso nós já sabemos, acho que todos nós já sabemos disso. Mas tem um terceiro elemento que é também muito ligado ao perdão, ao não conseguir perdoar, ou seja, muito ligado ao trauma, é o congelamento. Quando você já deve ter visto aqueles programas Mundo Animal, o leão correndo atrás da gazela, o leão correndo atrás da zebra, a zebra corre desesperada para salvar a vida dela e o leão dá aquele bote e consegue agarrar a perna traseira da zebra. Nesse momento a zebra, ela se sente tão desamparada que ela se entrega, ela congela. Você já viu essa cena? O bichinho ele cai durinho no chão, mas ele não está morto, porque ele não recebeu um golpe fatal, mas ele se entregou. Naquele momento, a agressão foi tão grande e o sentimento de desamparo é tão grande que ele se entrega. E nós, da mesma forma, nós nos sentimos assim. Por exemplo, se você é muito agredido, se você sofre um golpe e fala, nossa, eu não esperava a traição daquela pessoa, essa puxada de tapete me magoou tanto, foi uma coisa tão terrível para mim, que eu me sinto tão desamparado, tão sem recursos para continuar, que eu meio que me entrego. Eu me entrego, eu congelo, o desamparo é muito grande. E toda a experiência que nós temos, ela também fica no nosso corpo. Em algum lugar do nosso corpo ficou aquele trauma, daquela agressão, daquela traição, daquela puxada de tapete. Em algum lugar do nosso corpo aquilo fica congelado. E o que acontece quando existe quando a pessoa, existem muitas ideias, né, relacionadas ao perdão. Por exemplo, como essa ideia de perdoar é divino, então você diz, eu perdoo essa pessoa, como se você estivesse sendo superior, mas na verdade você está empurrando para baixo, está escondendo de você mesmo
para não dar o braço a torcer, falando bem o popular, para não dar o braço a torcer que você ficou magoado, que a pessoa te feriu, te atingiu, você empurra esses sentimentos para debaixo do tapete. Só que eles continuam ali, tudo que você põe debaixo do tapete, uma hora você vai tropeçar, certo? Não tem como, as coisas não se autodestroem, só de uma forma, que eu vou falar depois como. Quando você finge que não aconteceu, que você não quer dar o braço a torcer, mas você reprime esses sentimentos negativos para dar uma de superior, para dizer que a pessoa não te atingiu, isso de alguma forma está intoxicando o seu organismo, o seu emocional. Porque o nosso sistema, o nosso sistema psíquico humano, ele pede o quê? Crescimento, consciência e evolução. Então, quando acontece uma situação difícil, você tem que reelaborar e tem que superar para dar um passo adiante. Quando você finge que não aconteceu, para não dar o braço a torcer ou para não se deparar com os sentimentos difíceis que estão ali relacionados com aquela situação, ou porque você, por orgulho, também não quer deixar ir, não quer dizer, eu não perdoo, eu não vou dar a essa pessoa o prazer de perdoá-la. Isso também é uma outra crença, que a gente vai falar mais para frente. De qualquer forma, você está segurando aquele, vamos dizer assim, uma maçã podre que você está guardando na sua cozinha, certo? O que você tem que fazer quando alguma coisa não está boa para você? Você joga fora, você se desfaz, você vai dar continuidade a isso. E o perdão é dar essa continuidade. O perdão é a liberação de sentimentos negativos que estão produzindo estresse no seu organismo. Esse estresse pode te deixar doente. Existe um projeto, chama Projeto Perdão, que é num hospital, feito por ele é um pastor americano, e ele faz parte de um grupo de pessoas, né, da equipe de um hospital que trata pacientes de câncer. E ele acredita que, uma vez liberados sentimentos negativos, a pessoa realmente se fortalece emocionalmente, fortalece o sistema imunológico e pode ser mais vitoriosa na superação da doença, né? Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado para não relacionar. Eu perdoo, logo eu fico bom. Não, na verdade, a doença física é uma outra questão, não vamos fazer essa relação de causa e efeito. Quem não perdoa fica doente, quem perdoa melhora. Não necessariamente, mas certamente o remoer de sentimentos negativos, desejos de vingança ou fingir que não se afetou em nada e gastar uma energia enorme para manter essa sujeira debaixo do tapete, tudo isso consome muita energia emocional. Tudo isso produz um estresse emocional e físico. Não esqueçam que nós não somos só corpo ou só mente, nós somos um inteiro. Tudo que afeta a nossa mente, afeta o nosso corpo, a nossa emoção, está tudo junto, misturado, certo? Então a gente precisa tratar da gente pensando que quando você trata uma ferida emocional, você também está favorecendo a sua saúde física. Tudo vai ser beneficiado. E uma coisa que eu achei muito interessante também do que eu li é dizer para nós, oi Mirna, tudo bom? É dizer para nós o que o perdão não é. Existem algumas crenças a respeito do perdão, né, que nada mais é que a liberação da raiva e vingança contidas naquela situação traumática, né? O que o perdão não é? O perdão não é reconciliação, tá? Não significa que, uma vez perdoado o fulano, significa que eu vou continuar sendo amiga dele. O meu sócio me roubou, me puxou o tapete, combinou coisas pelas minhas costas com o cliente. Eu perdoo ele. Então a gente continua sendo sócio? Não. Você não pode ser sócio, cá para nós, vamos ser sinceros. Como que você vai ser sócio de uma pessoa que te trai, que te engana, que combina coisa pelas suas costas? Mas isso não quer dizer que você romper a sociedade significa que você vai guardar para sempre e remoer para sempre aquelas situações acontecidas. Não,
O que acontece é que a gente, muitas vezes, né, por conta da criação cristã que a gente tem, católica principalmente, para os católicos, o que Deus uniu, o homem não separa. Então as pessoas ficam num casamento horrível, cheio de agressões, de insatisfações, um agredindo o outro, mas o que Deus uniu, o homem não separa. E fica aquela coleção de mágoas, né? O que significa que esse medo de que se eu perdoar a pessoa significa estou perdoando, estou continuando, não necessariamente. Porém, para você viver com uma pessoa é preciso que você perdoe, certo? Não dá para você continuar vivendo com uma pessoa porque a religião manda, porque a família teria vergonha, porque eu não iria decepcionar minha família. Aí você continua com essa pessoa porque você acredita que você tem que continuar, perdoa e continua, mas na verdade não perdoa, entende? É um pouco complicado isso, porque você pode, por um outro lado, perdoar a pessoa, ficar com o coração totalmente aliviado de tudo que a pessoa te fez, quando você resolve realmente que você precisa separar, que aquela relação é tóxica, é ruim para as duas partes, não é ruim para você, e você resolve separar. E você fica liberado da raiva, você não vai ficar guardando raiva a vida inteira. Mas você separou. Você não quer ficar com aquela pessoa que você decidiu que aquela relação não é legal para você. Mas você perdoou. Então a gente precisa diferenciar reconciliação de perdão. Uma coisa necessariamente não tem nada a ver com a outra. Outra coisa que o perdão não é. O perdão não é abrir mão da justiça. Então significa, bom, eu perdoo essa pessoa, então deixa assim. Tudo bem, deixa. Não, o mal que foi feito tem que ser reparado, seja a nível de justiça, se foi um mal que envolve justiça, ou se foi um mal entre você e uma outra pessoa, de alguma forma também vai ter que ser reparado. Né? Não reparado não necessariamente pela outra pessoa, mas você vai saber que se a pessoa te fez um mal muito grande, você vai continuar se relacionando com ela como se nada tivesse acontecido, porque você perdoou, afinal de contas. Toma muito cuidado com isso, tá? Uma coisa é perdoar, outra coisa é continuar junto e outra coisa é abrir mão da justiça que tem que ser feita a respeito daquele dano. Outra coisa que o perdão não é um consentimento apenas mental. Então não é apenas dizer assim, eu te perdoo e tudo bem, está resolvido. Não é só uma frase. O perdão começa com a decisão de perdoar, a decisão de me livrar desse fardo, a decisão de parar de remoer essa ofensa. Mas não, esse é o começo do processo. É um processo. É um processo que envolve algumas etapas. Mas a primeira coisa é a gente ter noção de que não é apenas mental, envolve nossas emoções, nossos sentimentos. As emoções, os sentimentos, eles precisam ser colocados para fora. Aquela ideia de que o tempo cura tudo não é verdade. Desculpa se eu te decepciono, alguém ainda acredita nisso hoje em dia? O tempo não cura tudo, não. Muitas vezes o tempo até piora. Porque quando você fica guardando e remoendo, muitas vezes você está fortalecendo aquela raiva, aquele ressentimento, aquele trauma. Então, não é o tempo que cura. O que cura é, primeiro, a decisão de curar, a decisão de perdoar. E aí a gente começa esse processo inicia quando você parte da raiva e do desejo de vingança, do desejo de que o outro se dê mal, que vai te intoxicar, que vai te paralisar, até chegar num ponto que é a pacífica indiferença. Perdoar é partir da raiva e do ressentimento e do desejo de vingança para o pacífico, para a pacífica indiferença, para a neutralidade, pacífico esquecimento, tá? É uma coisa que, na verdade, não vai mais te atormentar. Se você pensar bem, se você conhecer alguém que é uma pessoa que fala, eu não perdoo aquela pessoa,
essa pessoa ela lembra disso praticamente o tempo inteiro. Muitas vezes na semana, a pessoa fica relembrando aquilo e olha, para você ver que não é verdade que o tempo cura tudo. Tem gente que lembra de coisas que aconteceram há 25 anos. Eu não perdoo aquilo. A pessoa fala com uma ira, com uma raiva, com uma intensidade. Você fala, quando que aconteceu isso? Ah, faz 25 anos. Poxa vida! Né? Então, não é o tempo que cura, é o trabalho de ressignificar essa memória. Então, eu estava falando, né, que existe o tempo, que não vai curar, mas existe uma memória, né, uma memória que precisa ser ressignificada. Então, existe, vamos dizer assim, existe no trauma, na agressão que causou esse desejo de vingança, essa raiva, esse não te perdoo, esse evento que aconteceu, ele é dividido em duas partes. A dor em si, que realmente ele produziu, a agressão produziu em você uma dor. Existe a dor de um lado e de outro lado existe a memória da dor. A memória da dor e a dor são coisas um pouco diferentes. Vamos imaginar, vamos usar essa imagem. Você tem um copo de água bem limpa, um copo transparente, um copo de cristal e uma água totalmente limpa, clara dentro desse copo. Aí eu venho e pingo uma gotinha de tinta preta. Essa água vai ficar meio ali, meio amarronzada, meio cinza, né? Aí eu pego esse copo, que ficou meio cinza por causa dessa gotinha de tinta preta, e passo ali num filtro. Vamos imaginar que tem um filtro que vai passar e vai tirar toda a tinta e a água vai voltar a ficar branquinha de novo. Então, o trabalho em cima do perdão é justamente isso, você pegar aquele copo de água que está ali tingido por aquele trauma, aquela dor, passar nesse filtro e voltar a ser aquela água branca, pura, que vai fluir. Na vida a gente precisa fluir. Quando existe um trauma, um ressentimento, um ruminar de coisas, aquilo fica estagnado, fica como uma água suja dentro da gente, como uma artéria entupida. Então nós precisamos limpar. A gente não quer ficar entupido, intoxicado. A gente quer ficar fluindo para a vida. Porque uma pessoa que ela guarda muitas memórias de raiva e desejo de vingança, coisas que ela não perdoa, que ela não aceita, ela acaba ficando uma pessoa mais ansiosa, mais deprimida, mais endurecida, ela tem menos facilidade de confiar nas pessoas, porque tudo ela relaciona aquele evento traumático. Ah, eu já fui traído uma vez, serei de novo, então não vou mais ter um relacionamento legal com ninguém. Ela muitas vezes passa até a ser o próprio agressor. Então ela, de agredida, passa também a agredir, porque afinal de contas, me agrediram, me puxaram o tapete, eu também vou fazer isso. Então, por isso que é importante a gente perceber que a gente não deve fixar, congelar num evento e tomá-lo como um todo. É importante ressignificar os eventos da nossa vida e ver que as coisas não são sempre iguais e não generalizar. Então, qual que seria o primeiro passo, né, para você separar a dor da memória da dor e parar de ruminar, né? Ruminar aquela história, aquele evento milhões de vezes. A ruminação, acho que é interessante falar uma coisa da ruminação. Ela é o famoso e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? A nossa memória, ela é um conjunto, ela junta, ela é reciclada. Com a percepção do evento, mais outros pensamentos nossos, a gente tinge a nossa memória, a gente monta. E sempre de forma a nos proteger. Nós nunca somos o vilão da história, nós somos sempre aquele que está com a razão. É um mecanismo normal nosso de proteção emocional. A gente quer se autopreservar. A gente quer preservar a nossa memória, porque afinal de contas a vida já é tão difícil, então eu tenho que me preservar. Então eu fico bem na fita da minha memória. Então eu sou sempre aquele que não merecia aquilo, eu sou sempre aquele que foi tão legal
e me puxaram o tapete. Às vezes é mesmo, mas às vezes também não é só isso, tá? Não estou dizendo que você é o culpado, vamos esquecer essa palavra. Não se trata de culpa, no final a gente vai entender. Mas, de qualquer forma, essa ruminação, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, na verdade não leva a nada, porque o fato já está ocorrido, a dor já aconteceu, e o que a gente tem que se preparar é para ressignificar essa história. Então, o que é isso? Ao invés de ruminar, a gente vai reexaminar essa memória para perceber o que pode ser útil, o que nós podemos tirar de bom e de positivo para o nosso crescimento, para dar o passo adiante. Por exemplo, a pessoa chega para você e fala: minha infância foi horrível, meu pai destruiu a minha infância, meu pai arruinou a minha infância. Vamos colocar em xeque essa memória. Será que ele, com os atos horríveis que ele teve, tem pais que são horríveis mesmo, será que ele arruinou toda a sua infância? Vamos lembrar, o que teve de bom na sua infância também e o que teve de neutro na sua infância? Não foram só coisas horríveis. Fatos horríveis aconteceram, mas aconteceram fatos alegres, você teve apoios, aconteceram fatos corriqueiros, normais, neutros, que também é ótimo, né? Quando está neutro, tá bom. Mas você tem uma tendência, a gente tem uma tendência a rotular, a generalizar. E as pessoas que não perdoam, elas têm muita tendência a fazer isso, generalizar. Todos os homens são ruins, meu pai destruiu toda a minha infância, aquele chefe acabou comigo profissionalmente. Existe uma tendência a fazer isso, então vamos ressignificar. Afinal, se nós estamos aqui agora, vivos, nós somos vitoriosos em muitas coisas boas aconteceram, muita ajuda nós tivemos, muitos pontos favoráveis a nós aconteceram para nós estarmos aqui agora. Então vamos começar a duvidar dessa história de rotular tudo ruim, tudo péssimo, e arruinou minha vida, destruiu minha profissão, acabou com o meu relacionamento. Não é bem assim. Tem esse fato, nunca deixe um fato ruim contaminar o todo. É isso que você tem que prestar muita atenção. Não deixe que um fato ruim, uma memória ruim acabe com você. Isso não é justo com você. Primeiro, esse é o primeiro passo, reexaminar a sua memória, redimensionar o fato. Depois, entender que o perdão, isso às vezes é meio difícil para a gente entender. O perdão, ele na verdade é unilateral. Então, aquela música que eu falei no começo, quem não pede, pede perdão, um perdão apaixonado, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. É lindo isso, é poético, mas não é bem assim. O perdão não depende do outro pedir a você. O outro, muitas vezes, nem se tocou do que ele te fez. O outro não se arrependeu. O outro nem ligou. E você está ali morrendo, esperando que ele reconheça o mal que ele te fez. Às vezes isso nunca vai acontecer. Às vezes a pessoa até já morreu. Então, tome o perdão como um trabalho de você com você mesmo. O perdão é uma transação unilateral, envolve você e você. Você e a sua memória, você e a sua dor. Muita gente acha que isso não é justo, não é? Como assim não é justo? Quer dizer, o outro veio, sambou na minha cabeça e agora eu sozinho tenho que resolver tudo? Sim, porque se ele te fez mal, você ainda vai continuar permitindo que ele continue fazendo? Ele vai continuar te fazendo mal? Eu acho que isso não é muito justo, né? Aliás, não é nem um pouco justo. Então, a chance de reelaborar a sua memória é o mais importante para você nesse momento. É o que vai te fazer sentir mais forte, empoderado com você mesmo, com a sua história. É o deixar ir para o seu bem, para o benefício da sua saúde. Veja que perdão, como eu falei no começo, é uma questão de saúde mental, emocional e física. A punição você deixa com a justiça, tá? A punição, seja a justiça divina, o que você acredita, a justiça humana,
a pessoa vai encontrar alguém que vai ser pior do que ela foi lá na frente. Não, isso não importa. Tira essa ideia da sua cabeça. É com você mesmo. Você é o centro dessa história. É com você que você tem que ficar bem. Não importa se o outro, às vezes o outro realmente não está nem aí. Ele nem percebeu o que ele fez para você, certo? Você que tem que, primeiro de tudo, outro ponto importante. Um é reexaminar sua história. 2, é entender que o perdão é de você com você mesmo. E 3, você realmente deseja se livrar? Você realmente deseja tomar a decisão de perdoar? Porque aí sim vai começar o processo, tá? É a mesma coisa, mais ou menos parecido com parar de fumar, né? Eu posso falar que eu fui fumante, fumei bastante, felizmente parei há mais de 20 anos. Quando você decide parar de fumar, porque você entende o mal que isso faz, porque você entende tudo que está envolvido, você examinou a sua história, entende por que você acaba fumando e você realmente decide parar, aí sim é que o processo começa. Aí você vai empreender os esforços necessários para conseguir chegar no seu objetivo. Com o perdão é a mesma coisa. O primeiro passo é decidir. Depois que você decidiu, você vai continuar fazendo tudo o que é necessário para conseguir chegar nesse ponto. Muitas vezes é necessário que a pessoa faça uma psicoterapia, porque cada caso envolve suas particularidades. Existem muitas situações diferentes e como é um processo delicado e essencialmente emocional, muitas vezes é preciso sim que a pessoa examine, faça terapia, porque às vezes essa raiva, esse trauma, ele contaminou muitas partes da vida da pessoa. Então ela precisa realmente tratar isso de uma forma mais pessoal. O ódio, aquele ódio, aquela raiva, quando ele se torna indiferença, está resolvido. Você chegou no final do processo. É como se você tivesse, na verdade, nunca será um esquecimento, tá? Sempre vai fazer parte da sua história, mas você vai contar essa história, vai lembrar com indiferença, neutralidade. Vai ser mais ou menos como, semana passada eu comprei a abobrinha, tava boa, Enfim, não vai ser nada que vai mudar a sua vida, não vai ser nada que vai causar grandes emoções. Mas você vai olhar e sempre vai ter aquela cicatriz. E é exatamente isso, você vai tratar a ferida do trauma, vai curar, mas a cicatriz permanece lá. Vai fazer parte da sua história e vai ser bom, porque você vai lembrar o que você superou, o quanto você se fortaleceu, não é para apagar. A pessoa que diz, não quero nem falar nisso, ela está reprimindo os sentimentos negativos, isso não é bom para a saúde. É importante enfrentar esses sentimentos, por isso que muitas vezes é necessário um acompanhamento terapêutico, porque aí você vai estar junto com o terapeuta, revendo a sua história, botando para fora todos esses sentimentos, ressignificando e se fortalecendo, dando um grande passo à frente. Tem algumas dicas, né? Algumas coisas que podem ser interessantes para nós. Uma coisa que acontece muito, né? Isso é bem importante, na verdade. Quando você se sente o ofendido, o agredido, você muitas vezes coloca o agressor num pedestal. Nossa, olha, ele é tão forte, né? Ele é tão esperto, eu sou tão bobo. Se eu não fosse tão boba, ele não teria me enganado. Se eu não fosse tão imbecil, ele não teria puxado meu tapete. É que ele é muito esperto, ele é muito forte. A gente meio que empodera o agressor. Ele vira um mito, né, de força e de esperteza. Na verdade, e nós somos ali na sarjeta, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é reconhecer que estamos não assim, mas assim. Por mais monstruosa que tenha sido a ofensa e a agressão, ainda assim trata-se de um ser humano, tá? Nós humanos somos capazes de coisas horríveis, somos capazes de coisas sublimes, mas nós continuamos humanos. Então aquele que te agrediu, te ofendeu, ele não é um ser sobrenatural, ele é um ser humano. E nós temos que entender que nós humanos somos diferentes, mas não somos melhores ou piores uns
do que ninguém. Nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes, expectativas diferentes, e até por conta disso que nós nos magoamos tanto. E muitas vezes a agressão, o mal que é feito, ele é intencional, sim, tem gente que faz intencionalmente, mas nem sempre. E na verdade, isso é outra dica que eu te dou, não importa se foi intencional ou não. Como eu posso perdoar se ele quis me bater? Como eu posso perdoar se ele quis abusar de mim? Não importa se ele quis ou não. O que importa é você se livrar dessa carga. Porque se o outro te tratou como lixo, você não é lixo. Ele te tratou como lixo porque ele teve seu momento lixo. Ele teve uma atitude lixo, mas você não é um lixo. Você não haja, não se coloque nesse lugar e fique carregando para sempre esse lixo que ele jogou na sua mão. É o mesmo que alguém vir te dar de presente uma cesta de batata podre. Você vai pegar? Não, não quero. Você que é um ser sem noção que quer dar para alguém um cesto de batata podre, mas eu não. Eu não vou aceitar. Então, você liberar, seja intencional ou não que ele te fez, liberar isso de você, da sua carga, tirar essa carga emocional da sua vida, não depende de ter sido intencional ou não. Como eu falei, é mais um acordo nosso. Eu comigo mesma quero me liberar dessa carga. Existe um provérbio hindu, né, mas antes do provérbio hindu, deixa eu falar assim, algo que às vezes para nós também é difícil de entender, né? Às vezes a gente fala, a gente se coloca no lugar de vítima, né? Quando a gente foi agredido e ofendido, a gente é sempre o coitado, né? Mas a verdade é que nós somos vítimas e somos agressores também. Nesse planeta, agredimos e somos agredidos. Somos vítimas do erro dos outros, mas também erramos, né? O verbo errar iguala a todos nós. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. O que a gente pretende é corrigir o nosso erro, não continuar errando. Por isso que é importante refazer, refletir sobre o que aconteceu, para que a gente não permita mais que isso continue acontecendo da mesma forma, para a gente aprender a se defender, mas não ficar carregando isso e se martirizando porque eu fui burro, porque eu fui imbecil, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Todo mundo erra e todo mundo leva as cacetadas aqui nesse planeta. Ninguém sai ileso disso, certo? Nós humanos estamos ali todos no mesmo nível. Embora alguns realmente tenham assim, uma coleção de atitudes ruins, não é? Bem, existe um provérbio hindu que é bem interessante. Ele diz assim, se você colocar fogo numa terra cheia de grama, uma terra bastante cheia de árvores, né, de plantas, esse fogo vai pegar. Né? As plantas vão alimentar aquele fogo e vai virar uma fogueira só. Se você colocar fogo numa terra seca, não vai pegar fogo. O fogo vai se extinguir por si só. Por ele só ele vai apagar, porque não vai ter nada que o alimente. É a mesma coisa que cai um meteoro na Amazônia, meteoro cheio de fogo, na Amazônia vai ser aquele incêndio. Se ele cai no deserto do Saara, ele vai virar uma pedra. Né? Então, o que nós temos que ser? Nós temos que ser para a agressão e para a dor, para a ofensa do outro, que às vezes é um sem noção, a gente tem que ser areia do deserto. Aqui não vai pegar fogo, não. Então, se você vem sendo a graminha, a floresta amazônica para o agressor, fica esperto. Começa a trabalhar esses sentimentos para que você se torne a areia do deserto para o agressor, para a agressão e para o trauma. Aqui não. Eu não vou alimentar esse fogo. Existem... o perdão já foi falado, como eu disse no começo, né, em várias músicas e por vários sábios, né? Existe esse provérbio hindu que eu acabei de falar. O Desmond Tutu, que é um arcebispo sul-africano, ele falou: sem perdão não há futuro.
E eu acredito que se a gente passar isso para o lado emocional, psicológico, né, sem perdão, sem você se livrar dessa carga pesada, você vai ficar estagnado. No futuro, você pode ter todas as suas relações, expectativas contaminadas pelo trauma. E o seu futuro não vai ser tão pleno como poderia ser. Você vai ficar uma pessoa mais rígida, menos criativa, paranoica às vezes, né? Então, sem perdão não há futuro, eu acho interessante para a gente pensar. Dalai Lama diz que quanto maior a agressão, maior o benefício do perdão. Porque você imagina o que você teve que mover dentro de você, quanto maior a agressão, maior o trabalho interno, maior a sabedoria e o conhecimento que você adquiriu a respeito de você mesmo e da vida, certo? Gente, eu não parei de falar até agora, né? Como é que vocês estão? Vamos fazer aqui uma meditação? O que vocês acham? Tem uma meditação especialmente pensada para isso. Eu vou fazer a meditação agora e depois, não se preocupem em anotar, porque eu vou fazer um post agora, logo em seguida, escrevendo essa meditação. Como é que a gente vai começar a trabalhar esses traumas, essas dores? Meditação é uma grande maneira de fazer esse trabalho, tá bom? Então vamos lá? Vamos sentar confortavelmente. Respira profundamente. Põe uma mão sobre o peito. Solta o ar. E agora você permanece de olhos fechados e eu vou falar algumas frases, vou repetir essas frases e você vai repetir mentalmente essa frase. Eu perdoo a todos por tudo que tenham feito para machucar-me. Eu perdoo a todos por tudo que tenham feito para machucar-me. Eu perdoo a todos por tudo que tenham feito para machucar-me. Eu perdoo a todos por tudo que tenham feito para machucar-me. Eu perdoo a todos por tudo que tenham feito para machucar-me. Inspira profundamente, suspende a respiração por uns 3 segundos. Inspira e relaxa. Tira a mão do peito, põe as mãos sobre os joelhos. Continua de olhos fechados. Por estender perdão a outra pessoa, raiva e ressentimento são liberados. Agora, novamente, respira fundo. Com as mãos relaxadas sobre os joelhos. Respira, mantenha a coluna ereta. E repita mentalmente. Eu peço e recebo perdão por tudo o que eu tenho feito para machucar os outros. Eu peço e recebo perdão por tudo o que eu tenho feito para machucar os outros. Eu peço e recebo perdão por tudo o que eu tenho feito para machucar os outros. Eu peço e recebo perdão por tudo o que eu tenho feito para machucar os outros.
eu peço e recebo perdão por tudo que eu tenho feito para machucar os outros. Por pedir e receber perdão, culpa e vergonha são dissolvidos. Agora, para finalizar, você pode deitar ou pode encostar sua cabeça, fica um pouco mais solto o seu corpo, ainda de olhos fechados. Se você quiser deitar, você fica só ouvindo a minha voz, ou encosta a sua cabeça, fica um pouco mais solto, solta mais o seu corpo. E repita mentalmente: eu me perdoo. Eu habito no amor e na luz. Eu habito no divino. Eu me perdoo. Eu habito no amor e na luz. Eu habito no divino. Eu me perdoo. Eu habito no amor e na luz. Eu habito no divino. Eu me perdoo. Eu habito no amor e na luz. Eu habito no divino. Eu me perdoo. Eu habito no amor e na luz. Eu habito no divino. Eu me perdoo. Eu habito no amor e na luz. Eu habito no divino. Respira profundamente. O poder do perdão transcende o tempo e o espaço. Não importa que a ofensa tenha sido feita há muitos anos, não importa. Nos permite seguir adiante com facilidade e confiança à medida que nos liberamos dessa dor. Na medida em que nós perdoamos aos outros e recebemos perdão, nosso coração se abre para a luz e para o amor que existe dentro de nós e no universo. Observa como você está se sentindo. Respira profundamente. Abra os olhos. Nós temos ainda algum tempinho para encerrar. Se vocês quiserem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Se vocês acharam que trouxe algum benefício, se esse assunto interessa para vocês, se é o caso de nós continuarmos trabalhando nisso. Existem outras técnicas, existe uma técnica que eu penso em também trazer para vocês, que é a escrita terapêutica. Se vocês tiverem interesse, me sinalizem que eu trago aqui para vocês. A gente faz uma live falando como que isso funciona, falando um pouco mais dos benefícios para a nossa saúde de fazer esse trabalho terapêutico. Nesse momento, talvez você não possa estar numa terapia, mas existem muitas coisas que você pode fazer por você. Essa meditação, por exemplo, é uma delas, tá? Então, como eu disse, eu vou deixar um post com tudo escrito para que você faça essa meditação por alguns dias. A Patrícia perguntou, verbalizar esse perdão faz diferença, né? Faz muita diferença. Verbalizar, escrever, colocar para fora. Primeiro nós precisamos encarar um problema para depois resolvê-lo. Se nós não enfrentarmos, não colocarmos as cartas na mesa, a gente não tem jogo. Então você precisa verbalizar esse perdão, precisa falar, enfim, é um mantra que você vai repetir e deixar ressoar em você. Sabe que o mantra é como uma pedrinha que você joga no lago, não faz aquelas ondas que vão abrindo? Quando você fala uma frase dessas, você está fazendo com que ela reverbere dentro de você, na sua alma. Isso pode ter muitos benefícios.
Lembra que esse trabalho todo, ele não é uma coisa racional apenas. Na verdade, ele é muito mais emocional. Você não precisa ter uma relação de causa e efeito. Ah, é passo 1, passo 2, então é igual a 3. Não, é algo mais sutil e mais profundo. Até por isso que ele é bastante efetivo. A Mirna falou, achei um assunto que é pertinente a todos. Creio que será muito útil, continuar seria ótimo. Eu também acredito, Mirna, que o assunto é pertinente a todos. Todos nós, em maior ou menor grau, ofendemos e fomos ofendidos. Então, e principalmente, reeditar a nossa história, elaborar a nossa história, reexaminar nossas memórias, pode ser muito interessante. Pode nos trazer descobertas, pode nos trazer formas criativas, novas de lidar com os nossos problemas, pode nos fazer ver recursos nossos que nós nem sabíamos que tínhamos, certo? E principalmente nos fortalece, né? Tira a toxina do nosso corpo e da nossa alma, porque ninguém quer toxinas, a gente não quer ficar sofrendo desnecessariamente. O sofrimento faz parte da vida, ou se faz, a gente está vendo bem isso agora, né? Mas remoer, ressentir, não é uma coisa que nos traz benefício. Não é para aceitar o remoer e o ruminar, não é para ser aceito por nós como fato normal. O sofrimento, sim, nós temos que aceitar. Faz parte da vida. A ofensa, dizer, não aceito que ele fez isso comigo, não adianta, já aconteceu. Primeiro a gente tem que aceitar o que aconteceu. Depois a gente parte para limpar, tá certo? Bom, gente, eu quero, se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar depois, tá? Eu fico à disposição. Vou escrever sobre isso, vou preparar para nós então uma live sobre escrita terapêutica e sobre outras formas de nós nos fortalecermos para lidar com a nossa vida. Quero agradecer demais a vocês por terem participado, foi maravilhoso. Billy, vou fazer sim. E se vocês quiserem até me dizer em box o que vocês gostariam que eu falasse, qual o ponto que seria mais interessante, porque essa live foi a pedidos, né? Então, eu acho muito legal saber o que vocês querem que seja trabalhado aqui, tá certo? Então, um super beijo para vocês, espero que vocês meditem, encontrem em você um refúgio de paz, porque isso é importante, isso é possível. Olá! Olá e tchau, gente. Já estou indo, mas vai ficar gravado e vou colocar no meu canal do YouTube para vocês acessarem novamente, tá bom? Então, um super beijo para vocês. Até mais.